Devocional diário sobre Romanos capítulo 14, versículo 23. Série Discernimento, terceiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos a nos reunir mais uma vez para juntos praticarmos o devocional diário da Bíblia JFA. Estamos na série sobre discernimento, hoje é o terceiro episódio. Se você me encontrou agora, chegou aqui e acessou hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Volte aí 2 episódios anteriores para acompanhar desde o início e vamos até o 7º episódio. Hoje falaremos sobre não discernirmos as situações. Vamos falar sobre quando não discernirmos Deus nas situações, o que acontece. No episódio anterior citamos pessoas, episódios, personagens bíblicos, histórias de pessoas que não discerniram e outras que discerniram. Vamos ver nas nossas vidas, na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa existência, agora fora da Bíblia, mas na humanidade, nas nossas famílias, empresas, empregos, escolas, igrejas, vizinhança, nos nossos deslocamentos, nas situações dessa vida, o que ocorre quando nós não discernimos o agir de Deus, a mão de Deus, a intervenção, as saídas, o movimento, o controle de Deus nas situações. Listei aqui uma série de itens e quero começar dizendo que quando nós não discernimos a Deus nas situações, nós tememos. Aliás, eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 23, como base para o nosso terceiro episódio dessa série sobre discernimento. O texto de Romanos fala que aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E aí o final desse texto diz que tudo que não é por fé é pecado. Então nós pecamos quando nós não discernimos a Deus nas situações com os olhos da fé, quando não agimos por fé, porque sem discernir não dá para ter fé, como tem fé naquilo que não se discerne. Então nós tememos, nós pecamos, quando não discernimos Deus nas situações, nós nos iramos, nós murmuramos. Eu me lembro da situação de uma história bastante conhecida no meio missionário, de alguém que teve um dedo decepado e murmurou, reclamou. Ele estava numa terra difícil, num campo antigo, num continente complicado para se operar missões. Mas tempos depois, numa travessia, numa mudança de tribo, de acesso, de alcance, eles foram confrontados, aquela equipe, foram aprisionados, sequestrados por uma tribo canibal, a qual eles só descobriram quando nos próximos dias depois da sua prisão, captura, cada dia um dos membros daquela equipe era um prato principal e esse missionário ficou por último, esse que tinha perdido o dedo e tinha murmurado demais. Só que quando chegou no dia dele, na hora de se cumprir todo o ritual que terminava com a morte, com o cozimento para se tornar o prato principal, aquelas pessoas, só faltava ele. Quando chegou no dia dele, houve uma discussão, uma conversa, algo diferente aconteceu. E a história conta que depois de muita conversa, muito trocar ideias, bateram nele e expulsaram ele. E ele não entendeu o que tinha acontecido. Tempos depois ele descobriu que os homens daquela tribo não fizeram dele o prato principal, não se alimentaram dele porque lhe faltava um dedo. E ele foi considerado como uma carne com defeito, impura para ser comida. Veja que quando ele perdeu o dedo, aquilo que lá na frente ia se tornar o seu livramento, o seu escape, a sua grande bênção, se ele soubesse, quem sabe ele não pediria para cortar mais de um para garantir ou para escancarar ainda mais a sua imperfeição aos olhos daquela tribo canibal. E no entanto ele murmurou, reclamou sobre aquilo que lá na frente seria o seu escape. Quando não discernimos Deus nas situações, nós agimos igual esse missionário, nós brigamos, nós erramos, nós não prosperamos, nós abandonamos as situações, nós pagamos micos, como diz a moçada, como diz o povo na gíria. Quando nós não discernimos Deus nas situações, nós agimos com a nossa força e normalmente dá ruim, dá errado. Nós causamos problemas aos outros, nós entristecemos pessoas, magoamos, afligimos, nós magoamos, marcamos pessoas com palavras duras, porque não temos o discernimento daquilo que está acontecendo, de que é Deus provando, aperfeiçoando, afinilando. Então agimos na nossa própria força.
Quando nós não discernimos Deus nas situações, nós perdemos tempo, anos, meses, semanas, e lá na frente só que a gente percebe isso. E tempo é tão valioso. Quando nós não discernimos Deus nas situações, nós nos precipitamos. Nós temos prejuízos, por vezes irreparáveis. Quantas decisões, atitudes, falas, conversas você tomou de maneira precipitada, meu irmão e minha irmã, ao longo da sua vida por falta de discernimento. E hoje, quando você olha para trás, você costuma pensar, refletir, falar assim: ah, se eu não tivesse tomado aquela decisão, ah, se eu tivesse a mentalidade de hoje naquela época. Lhe faltava discernimento. Quando nós não discernimos Deus nas situações, nós perdemos a esperança, o vigor, a visão, nós nos cansamos, nós paramos no meio do caminho, nós não perseveramos até o fim. Quando nós não discernimos Deus nas situações, nós chamamos os livramentos de azar, de perda, de prejuízo. Nós saímos da vontade de Deus, e isso produz um grande risco, porque nós ficamos à mercê do nosso arquirrival inimigo Satanás, inimigo mortal. Quando nós não discernimos Deus nas situações, nós falamos o que não era para ser dito, nós ganhamos e não acumulamos, nós não nos realizamos, nós ficamos oprimidos, nós somos atordoados, nós ficamos perdidos, nós fracassamos, nós tomamos decisões erradas. Em outras palavras, quando não discernimos Deus nas situações, nós pisamos na bola. Nós sofremos e fazemos os outros sofrerem também. Nós perdemos amigos, nós ficamos sós. Quantos perigos, quantos prejuízos, quantos malefícios associados à falta de discernimento, a não discernirmos Deus nas situações. Por último, normalmente se vê muito isso no meio cristão, quando pessoas não discernem Deus nas situações, nas crises, nas lutas, nas provações. Elas saem de igrejas, de empregos, elas rompem laços, vínculos, elas causam divisões, elas desfazem aliança e lá na frente descobrem que não era isso o que queriam, sem muitas vezes poder voltar atrás para reparar, para consertar. Meu irmão e minha irmã, reflita sobre o que você tem feito quando você não discerne a Deus no meio das situações, ou o que você tem feito como expressão da sua falta de discernimento. E nos vemos no próximo episódio, o 4º dessa série sobre discernimento. Até lá!